Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no Na Medida. Eu sou a Carla e hoje eu vou compartilhar com vocês 10 coisas que eu não compro mais e quem sabe incentivar você também a fazer alguma substituição ou deixar de comprar alguns produtos. Eu vi várias pessoas colocando esse vídeo e eu achei legal porque nos faz repensar um pouco como a gente está consumindo, né? Tem muita coisa que a gente compra que não é tão eficiente e que a gente pode trocar mesmo, substituir ou simplesmente deixar de comprar. Então, eu quero saber aí também quais são os produtinhos que você não compra mais, ou os que você quer deixar de comprar, o que você se inspirou aqui também com o meu compartilhar. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E já deixa o seu joinha e se inscreve no canal se você não é inscrito, porque isso ajuda muito o canal aqui a crescer e eu compartilhar mais dicas com vocês. Então, os itens que eu vou compartilhar aqui no geral são coisas de casa, relacionados com a organização da casa, limpeza e também de comida, tá? E eu acho que só tem um aqui de moda. Então, vamos lá. O primeiro item que eu não compro mais é sabão em pó. Eu tenho usado bastante o sabão líquido e eu acho que ele é bem mais eficiente. O sabão em pó às vezes deixa aquelas manchas esbranquiçadas na roupa. Eu usava bastante quando eu estava no Brasil. E desde que eu tô aqui, eu uso mais o sabão líquido, é o que tem mais até no mercado. E eu compro aqueles vidrões bem grandes e dura meses que eu uso a tampinha. Então, pra mim funciona super bem. Eu acho que ele dilui e rende mais do que o sabão em pó. O segundo item é detergente que não seja concentrado. Nas outras casas que eu morava aqui, a gente tinha a máquina de lavar louça, que era do próprio apartamento, e esse não tem, então a gente tá lavando bem mais louça na mão, né? E eu acho que o detergente concentrado, ele dura muito mais tempo, porque você precisa colocar só um pinguinho e consegue lavar bastante louça com ele, né? Principalmente se for de uma marca boa. Às vezes eu compro alguma genérica, mas ainda assim ele já faz mais espuma e limpa melhor do que o detergente normal. Então eu dou preferência para esses, também compro já um vidro grande e vou colocando o repositor aqui na minha pia, comprei aqueles vidrinhos e vou espremendo, assim funciona super bem, eu acho que dura muito mais e vale a pena. O terceiro item, também relacionado à limpeza ali da pia, são esponjas que não são abrasivas, né? Eu não compro mais aquelas que são abrasivas, porque como a gente tem panelas, né, que podem riscar, então para não ficar repensando, se vai sujar, se vai estragar, se não vai, às vezes é o marido que lava, então eu já compro umas que elas têm aquela parte mais áspera, mas ela não risca, então pode usar em qualquer material, inclusive nas panelas de teflon. O quarto item, na verdade, são itens, vamos dizer assim, são estoques de produtos. Eu não compro, principalmente de produtos de limpeza e de higiene, não compro estoques. Eu só compro quando realmente acaba um produto. Então, por exemplo, sabonete, né? Compro ali 2, 3 sabonetes no máximo, não deixo aquele estoque grande, só vou comprar quando acabar aqueles. Às vezes vem no pacotinho, né? Então eu compro um pacotinho só. Shampoo, só compro um shampoo. Quando ele acabar, eu compro outro. Creme de corpo, esses itens, né? Batom, rímel. Aliás, batom a gente ainda tem mais cores, né? Mas rímel, alguns produtinhos assim, blush, eu compro só mesmo o que eu vou usar e não deixo estocado várias opções porque depois fica ali, pode até vencer e eu acabo não usando. Então, quando acaba, eu vou e compro, assim eu economizo, né, de fazer aquele estoque grande e compro mesmo só se tiver necessidade. Quinto item, que na verdade também tem a ver com essa aí de muitas coisas, são eletros. Eu não compro muitos eletros, né? Quando a gente casou no Brasil, a gente ganhou panela elétrica, tinha processador, tinha vários desses produtos e no fim a gente acabava usando só um, nem usava todos, então eu acho que não vale a pena a gente ter várias máquinas, né? Máquina de pão, máquina de fazer torradeira, tosqueteira, 500 máquinas, 1000 máquinas de café, então a gente tá tentando assim diminuir ao máximo essa quantidade desde que eu vim pra cá. Eu tenho um processador que é da Molinex, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem vários equipamentos, inclusive quando a gente veio pra cá, minha ideia era essa, né? Então ele já é liquidificador, espremedor de laranja, você só troca o acessório, ele é tudo em um, né? Então assim, não preciso ficar comprando. E não tenho mais nenhum desses elétricos, né? Então tem que pensar bem mesmo. Aliás, tem uma torradeira e 2 cafeteiras, né? Uma de cada tipo, mas é isso. Então, eu acho que aí tem que considerar bem o que você usa no seu dia a dia, o que vale a pena você ter,
porque senão a gente cria aquele monte de eletros, mal cabe na cozinha, né? E a gente nem usa, e é um dinheiro caro, né? É um valor alto. O sexto item são cabides de plástico. Eu não compro mais cabides de plástico, nem aqueles cabides de metal, porque eu acho que eles danificam muito a roupa. O único de plástico que eu tenho, que eu já comprei aqui, ele é do IKEA, é esse aqui, que ele é até mais larguinho. Ele é fino, mas ele é mais largo, não deforma tanto a roupa. Mas eu prefiro aqueles de veludo e os de madeira para os casacos, para as roupas mais pesadas. Também tem os de acrílico, mas os de acrílico eu não tenho, não uso muito. Agora esses de plástico e de metal eu não compro mais. Eu prefiro esses outros que são mais duráveis, não deixam a roupa escorregar, ficam mais bonitos no armário e acho que vale a pena porque eles duram muito mais tempo. Então, às vezes a peça aí, né, o produto é um pouquinho mais caro, mas vale a pena a gente fazer um investimento, né, que for comprando aos pouquinhos, que é uma coisa que vai durar e a gente não vai precisar ficar trocando toda vez, né? Então, tem que aí fazer o custo-benefício dentro do seu orçamento, o que vale a pena para você. Para mim, aqui tá valendo a pena isso. Sétimo produto, potes de plástico. Eu ainda tenho vários potes de plástico aqui, eles são muito mais baratos, com certeza, mas eu não quero mais comprar potes de plástico, eu quero agora substituir todos por potes de vidro de novo, né? Eles são mais caros, a gente precisa investir, então aos pouquinhos eu vou ver se eu substituo, porque eles são muito mais fáceis de limpar, não estragam, né? A gente guarda, ele mantém melhor o alimento, a gente sabe que tem os de plástico que soltam produtos, enfim. Vale a pena aí, acho que a gente fazer aos poucos a substituição por potes de vidro. Oitavo item, agora é de comida, são óleos, né? Óleos de girassol, esses óleos de soja, eu praticamente não compro mais. Eu devo ter um aqui assim, para fazer de vez em quando uma fritura, alguma coisa assim que é raro eu fazer, mas eu evito aqui, né, país do azeite, então a gente usa muito azeite. Eu tenho dado preferência para o azeite para refogar os alimentos, manteiga, também tem banha de porco, né? A banha eu nunca comprei, mas manteiga de vez em quando eu uso, e também óleo de coco. Eu gosto de fazer alguns alimentos com óleo de coco porque ele dá um saborzinho, né? Mas no geral uso mais azeite e evito esses óleos de soja, óleos de girassol. É uma coisa que eu raramente compro. Nono item que eu não compro ou evito o máximo são enlatados. Milho, ervilha, todos esses produtos que a gente costuma comprar em lata, né, que é de consumo rápido, eu tenho substituído por congelados, né? Eu compro os pacotes, já vem até mais quantidade congelado, então eu guardo tudo no freezer. E aí, quando eu vou usar, eu só pego a porção que eu quero e volto ele para o freezer. Eu acho que assim dura muito mais, porque uma vez que você abre uma lata, você tem que consumir toda aquela lata, né? E aí você precisa ter várias. O congelado não, às vezes vem meio quilo, 1 quilo, você consegue usar o mês todo, não estraga, e ele não tem os mesmos conservantes que tem no enlatado, né? Ele é congelado. Então eu tenho dado preferência para esses tipos de produtos congelados. Até brócolis, vários legumes assim, eu compro congelado. E o meu 10º item, que eu falei que tinha um aqui de moda, são saltos altos. Eu já não compro mais salto alto. Teve uma época que eu ainda usava bastante, principalmente aqueles saltinhos finos, né? Mas já não compro mais, porque aqui é muito difícil a gente usar, não é um hábito, né, da população europeia no geral, das mulheres europeias usarem aqueles saltos super finos e altos, mesmo porque aqui as calçadas são todas aquelas pedras portuguesas e os saltos enfincam tudo, não dá. Se tem um saltinho, é baixo e é daqueles quadradinhos. Já não compro mais salto alto porque não vale a pena. E mesmo que tivesse uma festa, alguma coisa, eu acho que ainda investi num salto mais grosso e não muito alto. O único salto que eu tenho fino é essa daqui, que é a minha sandália do casamento. Aliás, essa semana a gente faz 9 anos de casados. Uma boa recordação. Então esses foram os meus 10 itens. Não esquece de colocar aqui nos comentários que eu quero saber também quais são os itens que você não compra mais, tá? E eu tava pensando aqui, né? A gente cria às vezes muitas necessidades que na verdade não são necessárias, se assim podemos dizer, né? Muitas vezes a gente quer comprar coisas que a gente nem precisa, né? Só porque tá ali de oferta, só porque a gente viu que alguém comprou, e a gente cria gastos, né, que a gente não precisa ter e cria mais ansiedade no nosso coração. E eu tenho aprendido, né, a confiar e descansar em Deus. E eu queria compartilhar
uma experiência que eu ganhei numa passagem sobre Davi. Eu estou lendo a história de Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus encontrou Davi ali apacentando as ovelhas e foi segundo o coração dele, uma pessoa que ia fazer toda a vontade dele. Ele fala, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Davi depois, quando foi instituído rei, ele viveu muitas guerras, muitas lutas ali para derrotar o inimigo que habitava naquela região e ainda não tinha sido completamente derrotado, Ainda haviam habitantes que o Senhor tinha mandado destruir, que eles iam tomar posse daquela terra. Mas Davi não ia por ele mesmo, ele sempre consultava o Senhor. E eu estava lendo esses dias, em 1 Crônicas 14, diz assim, que por 2 vezes ele consultou, Davi consultou a Deus para tomar uma decisão. Davi consultou a Deus dizendo, no 10 esse, subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Aí ele subiu e conta tudo, que eles começaram a guerrear e tal. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu. Agora, Deus já deu uma outra estratégia para ele, então ele sempre consultava e ia conforme o Senhor ia orientando, Não subirá após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E aqui o mais legal. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Então, na verdade, quem guerreava as lutas era Deus por meio de Davi, Então, Deus já ia ali à frente, ele falou, Vai porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército. Então, é Deus que vai adiante de nós nas nossas lutas, Por isso que nós precisamos confiar e descansar e consultar sempre ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, por mínima que seja, Às vezes até uma compra, alguma coisa, a gente precisa ter essa experiência para ter paz, se é para a gente fazer aquilo ou não, Porque a gente dá passos que não precisávamos dar. E o que eu achei mais rico é que em meio a essa situação aqui, das guerras, enquanto ele lutava pelos interesses de Deus, enquanto ele fazia a vontade do Pai, um rei de outra nação, fala que ele era de Tiro, esse rei chamava Irão, ele construiu casa para Davi. Parece que está bem perdido aqui, do nada aparece essa pessoa, fala assim, Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Então o Senhor estava confirmando aqui o reinado, Dando uma casa para Davi ali no meio da nação. E veio um rei de fora, um rei estrangeiro de outro país e mandou material e mão de obra. Então, assim, deu tudo para Davi construir. Construiu a casa para Davi, não deu só o material, deu a mão de obra também, a casa completa para ele, enquanto ele estava ali ocupado com as coisas, não estava nem pensando nisso. Veio esse rei e construiu, e ofereceu tudo isso para Davi. Então, de fato, Deus é maravilhoso, Ele que vai à nossa frente nas nossas lutas, Ele cuida das nossas necessidades, Tem um versículo que diz, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E eu tenho procurado, não que eu ainda já tenha alcançado, mas tenho procurado isso, a descansar e a buscar em primeiro lugar ser uma mulher segundo o coração de Deus, que agrada ao Senhor, que faz a vontade dEle, confiando que as minhas coisas, as minhas necessidades, a minha casa, o meu sustento, Ele vai suprir, porque é Ele que vai à frente, das nossas batalhas. Então é esse encorajamento que eu queria deixar para vocês. Um grande beijo, até a próxima!